Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos os irmãos, filhos de Deus, aqueles que verdadeiramente estão firmados sobre o sangue santo da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido a você que crê nas Escrituras Sagradas para nós fazer leitura. Louvado seja o nome do Senhor. Nas Escrituras Sagradas, olhando no livro de Mateus, bendito seja Deus, no capítulo 12 de Mateus, louvado seja o nome do Senhor. E o versículo de número 30 e 32. 12 de Mateus, versículo 30 e o 32. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Bendito seja Deus. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no século vindouro. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, querido irmão e amigo, todos nós que conhecemos a Escritura, bendito seja o nome do Senhor. Nós sabemos que a palavra de Deus é o Senhor Jesus Cristo, o Verbo, bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora vamos meditar na palavra de Deus e vamos ver se realmente nós estamos espalhando ou estamos ajuntando no corpo de Jesus Cristo a palavra. Porque aqui ele diz, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalhe. Louvado seja o nome do Senhor. E este, querido irmão e amigo, é o grande problema hoje, com muitos de nós, que queremos ter tantos seminários, denominações, mentes educadas, que Deus não pode nos usar. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, querido irmão, Deus, ele levanta o homem, bendito seja o nome do Senhor, e dá ao homem um impulso para fazer algo, bendito seja o nome do Senhor, na sua obra. Bendito seja o nome do Senhor. E dá àquele homem um ministério. Louvado seja Deus. E a primeira coisa, querido irmão e amigo, que esse homem faz hoje é ouvir o que sai do sistema. E logo ele está todo envolvido e embaraçado, louvado seja o nome do Senhor, com o sistema, blasfemando do Espírito Santo, que é a palavra. Bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, querido irmão, simplesmente ele tira a mão daquele homem e deixa-o sozinho. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus vai à procura de um outro homem para fazer a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele, querido irmão, que tomará a revelação divina. Bendito seja o nome do Senhor. E permanecerá bem ali na sua palavra.
não saia espalhando, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja Deus, mas sim ajuntando no corpo de Cristo a palavra. Deus sempre, querido irmão e amigo, fez isto desta maneira. É a maneira, querido irmão e amigo, que Deus trabalha. O espírito do anticristo, ele encheu a terra de denominações, seguindo doutrina, e faz você blasfemar contra a palavra, que é o Espírito Santo. Você aceita a palavra, aceita Jesus, e vai e se une, bendito seja o nome do Senhor, com uma denominação que está pregando doutrina, e você segue um anti-espírito e sai blasfemando contra o Espírito Santo. Ali na primeira epístola do apóstolo São João, no capítulo 5, nós encontramos ali que o Pai, a Palavra e o Espírito Santo são um. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você sai da palavra e você segue pregando uma doutrina de uma denominação que você pertence, ali você sai blasfemando, bendito seja o nome do Senhor, do Espírito Santo. Bendito seja Deus. E aqui, Jesus Cristo, ele nos diz que isso não tem perdão, nem nesse mundo e nem no vindouro. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, você não saia, bendito seja o nome do Senhor, da palavra de Deus. Bendito seja Deus. Para não blasfemar contra o Espírito Santo. Você não pode sair da palavra, seguindo um falso espírito que faz você blasfemar. E assim você será desligado de Deus, bendito seja o nome do Senhor, e do Espírito Santo. Não pregue contra o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Se a sua vida, querido irmão e amigo, ela não está correta com a palavra, bendito seja o nome do Senhor, não passe isso para a sua família, para o seu semelhante, como a palavra de Deus. Saia, querido irmão e amigo, bendito seja o nome do Senhor, como uma testemunha viva da verdade e mostre o que está escrito, para não blasfemar, louvado seja o nome do Senhor, contra o Espírito Santo. Você não terá perdão. É palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que ficou para nós, louvado seja o nome do Senhor, os filhos de Deus, que cremos na sua palavra. Se você crer nas Escrituras, querido irmão, alinhe-se com ela. E Deus vai consertar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Com a palavra de Deus. Não siga no caminho do ímpio, consentindo com a blasfêmia, sendo um irreconciliável. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas hoje, querido irmão, eles não têm mais condições de se reconciliar com Deus pela palavra. Ali em Romanos, no capítulo 1, bendito seja Deus, nós encontramos aqui uma escritura que nos mostra essa verdade. Romanos, capítulo 1 e o versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres
mudar o uso natural, ao contrário da natureza. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, no versículo 31 diz, sendo mécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliável e sem misericórdia. Muitas pessoas, querido irmão, não têm mais condições de se reconciliar com Deus. São irreconciliáveis. Bendito seja o nome do Senhor. Você não saia, querido irmão e amigo, fora, bendito seja o nome do Senhor, da palavra de Deus. Não consinta com a blasfêmia. Saia disso. Siga o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Ele é a palavra e ela é Cristo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, nós podemos encontrar aí essa escritura. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 a 11. Nós vamos ler e vamos ver o que o inimigo, ele faz, bendito seja o nome do Senhor, para que as pessoas blasfemem contra o Espírito Santo. Bendito seja Deus. Aqui, Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 a 11, que nos diz: E ao anjo da igreja que está em Esmília, escreve isto, diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei as tuas obras, e tribulações, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeu e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós, louvado seja o nome do Senhor, na prisão, para que seja tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. E aqui, o versículo, e nos diz assim, se fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. E o versículo 11 diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás, querido irmão e amigo, ele encheu a terra de denominação e ele faz com que as pessoas sigam um espírito anticristo, seguindo doutrina e assim blasfeme, bendito seja o nome do Senhor, contra o Espírito Santo. A igreja, querido irmão e amigo, é o corpo de Cristo. É um indivíduo entre outro indivíduo, louvado seja o nome do Senhor, os quais nasceram no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isto vem de dentro para fora, automaticamente. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você aceita Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, para a sua salvação, logo você vai e se une a uma denominação. E ali Satanás faz com que você siga a doutrina fora da palavra de Deus. E ali você vai blasfemar do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E isso não tem perdão, nem nesta vida e nem na vida vindoura. Hoje se vê todo tipo de blasfêmia,
pessoas, louvado seja o nome do Senhor, que dizem ser cristã, falando em Deus e postando nos meios sociais, louvado seja o nome do Senhor, imagem de escultura, que adoro como Deus, blasfemando, bendito seja o nome do Senhor, contra a palavra de Deus. Ali em Êxodo, capítulo 20, bendito seja Deus, e o versículo 1 em diante, nós vamos ver o que Deus, Ele deixou aqui para o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para os filhos de Deus, aqueles que verdadeiramente creem nas Escrituras Sagradas. Aqui Êxodo 20 e versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu e nem embaixo na terra. Bendito seja o nome do Senhor. E nem embaixo nas águas debaixo da terra. Mas não te encurvarás a ela, nem a servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Bendito seja o nome do Senhor. Daqueles que aborrecem, e faço misericórdia. Bendito seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E faço misericórdia a milhares, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Louvado seja Deus. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. E aqui nós estamos vendo um povo hoje que fala em Deus, bendito seja o nome do Senhor, e estão postando nos meios sociais imagem como Deus que eles adoram. A igreja, louvado seja o nome do Senhor, de Deus, bendito seja o nome do Senhor, não mudou o seu princípio, bendito seja o nome do Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os mandamentos de Deus, amado irmão e amigo, são os mesmos para a igreja, a família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele permanece na sua palavra. Ali no livro de Efésios, no capítulo 2 e o versículo 17, bendito seja o nome do Senhor, nós vimos que a igreja, o povo cristão, louvado seja o nome do Senhor, é a família de Deus, bendito seja o nome do Senhor. E Deus, ele tem para o seu povo uma palavra, um caminho para seguir. Aqui, Efésios 2, versículo 17 ao 22, nos diz: E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e vós que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito.
assim que já não sois estrangeiro e nem forasteiro, mas concidadão do santo e da família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, querido irmão, nós vimos, louvado seja o nome do Senhor, que todo aquele cristão que segue, louvado seja o nome do Senhor, o caminho da palavra, ele é ligado no corpo de Cristo, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. É necessário, querido irmão e amigo, voltar aos princípios, louvado seja o nome do Senhor, primitivo. O ministério da igreja família. Não seguir blasfemando, louvado seja o nome do Senhor, contra o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Na fornicação, que a família é esta, irmão. Eu pergunto a você, analise que família é esta. Analise, louvado seja o nome do Senhor, que noiva é esta. Louvado seja o nome do Senhor. Que espera, louvado seja o nome do Senhor, o dia do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Em fornicação e blasfêmia, sem guardar os mandamentos do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós estamos vendo hoje um povo, querido irmão e amigo, blasfemando do Espírito Santo, seguindo um anti-espírito nas suas denominações, seguindo doutrina, blasfemando das Escrituras, que ficou para a igreja eleita, família de Deus. Nós vimos ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e o versículo 28 e 29, louvado seja o nome do Senhor, as palavras que ficou para a igreja de Deus, aquela que foi resgatada, louvado seja o nome do Senhor, com o sangue santo de Jesus Cristo. Atos 15, versículo 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vós obstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fazeis bem, se vós guardares, bem vos vá. Aqui ficou o mandamento, como disse o apóstolo Paulo, do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos afirma aqui que pareceu bem aos apóstolos e ao Espírito Santo. São mandamentos do Espírito Santo. E hoje nós vimos um povo, uma igreja que se diz noiva de Jesus, que vive na fornicação. Estão
em fornicação, louvado seja o nome do Senhor, na carne e em fornicação com os ídolos. Não pense, querido irmão e amigo, que você vai escapar do juízo de Deus. Ele é Deus zeloso que lhe deu esse mandamento. Louvado seja o nome do Senhor. É o mesmo Deus que falou para Israel ali no livro de Êxodo, ele continua na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não mudou. Louvado seja Deus. É necessário, meu irmão, meu amigo, que nós volte para as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a hora, louvado seja Deus, de fazer a obra de Deus. Lutar, querido irmão e amigo, pela salvação da tua alma. Lutar pela a salvação da tua família. Bendito seja Deus. Trabalhar para resgatar a família de Deus, a palavra do princípio. Louvado seja o nome do Senhor. Trazer novamente, louvado seja o nome do Senhor, a seguir o Espírito Santo, não seguindo doutrina. Deus não mudou os seus mandamentos e fará misericórdia, amado irmão, em milhares que o amam e guardam os seus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos o povo cristão que estão vivendo sobre o sangue santo da palavra de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.